dia, boa tarde, boa noite. Eu sou aqui o professor Anderson, professor de Geografia de vocês. E essa é a nossa primeira videoaula, certo, pessoal? O tema dessa nossa primeira videoaula é coronavírus, fluxos e redes em tempos de globalização. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês sabem que a globalização é um assunto bastante recorrente em nossa disciplina, né? A gente estuda muito sobre ela no segundo ano e no terceiro ano também a gente complementa, né? E é um assunto que cai muito, né? Então, eu queria, de um certo modo, trazer esse assunto que está em alta aí, né? Que é a pandemia desse novo coronavírus aí, a Covid-19, né? Trazer para o nosso contexto, para o contexto da geografia, certo? E a gente tem hoje no mundo, né? Um mundo que é dominado pela globalização, algumas características, né? Alguns aspectos que eles caracterizam esse mundo globalizado tal qual a gente conhece. É um mundo dominado pelo avanço das tecnologias, né? Pelo avanço dos meios de transporte, né? Pela expansão das multinacionais, né? Aquelas empresas, aquelas grandes corporações que atuam, né? Em diversas partes do mundo, por um fluxo cada vez maior de pessoas, mercadorias e informações, certo? E é aí que entra a questão das redes e dos fluxos, certo? Essa pandemia, se ela acontecesse mais ou menos há 100 anos atrás, vamos lá, 100, 200 anos atrás, com certeza ela não teria essa velocidade de propagação como ela tem hoje. Por que será? Porque hoje a gente tem meios de transporte que leva você daqui até o outro lado do mundo em questão de horas, né? Hoje você tem um fluxo cada vez maior, você tem um deslocamento cada vez maior de pessoas, de mercadorias e de informações ao redor de todo o globo. Em algumas áreas mais intensa, em outras áreas menos intensas são esses fluxos, certo? Mas é interessante perceber como que esse vírus ele se deslocou ao redor da Terra, né? E a velocidade tão rápida que fez com que ele, há pouco mais de 3 meses atrás, há 4 meses atrás, quando surgiram aqueles primeiros casos lá na China, né? E hoje esse vírus já chegou aqui até a nossa cidade, ao nosso estado, né? Já faz parte aí da nossa realidade, mudou a nossa rotina, a gente nunca viveu nada parecido, né? E esse vírus hoje surgiu há 3, 4 meses atrás, lá no sudoeste da China, na cidade lá de Wuhan, né? E hoje ele já está presente aí nos 4 cantos da Terra. Praticamente todo o país já tem casos, certo? Confirmados desse vírus. E o que é que transporta o vírus? O que foi que fez ele sair lá da China, passando pelo Irã, passando pelo norte da Itália, pela Espanha, pela Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e chegando até aqui o Brasil? Quem leva o vírus são as pessoas, né? O vírus apenas ele se utiliza do organismo das pessoas, né? Para fazer com que ele se propague aos 4 cantos do mundo. Então veja como que esse assunto ele tem a ver com essa questão das redes e dos fluxos da globalização, certo? Essas redes, esses fluxos, a gente pode caracterizá-los da seguinte forma. Rede significa ligação, certo? Então assim, as principais cidades de um país ou de um estado, eles podem compor uma rede, certo? Cidades principais e cidades ali adjacentes ou menos importantes, certo? E o fluxo é o que circula entre essas cidades. Geralmente pessoas, mercadorias e informações. Um exemplo de rede. Lembrando que as redes podem ser também físicas, né? Aquela que você pode ver, aquela que é palpável, né? E a rede pode ser também uma rede virtual, certo? Parecida com as linhas imaginárias que está presente nos mapas. Um exemplo de uma rede física para nós aqui na nossa geografia. O conjunto formado pelas estradas do nosso estado, né? Os 75 municípios de Sergipe, eles são ligados por estradas, certo?
Essas estradas compõem uma rede viária, certo? Frei Paulo, Itabaiana, Aracaju, qual é o nosso elo de ligação físico? O que é que une essas cidades? Né? A BR-235, a estrada federal que corta esses 3 municípios. Então você tem em Sergipe as estradas federais, as estaduais, as vicinais, né? Isso tudo compõe uma rede física, certo? E o que é que circula nessa rede? Pessoas, mercadorias, enfim. Não é isso? Pronto. Uma rede formada pelas as ferrovias que vão compor um país. É também uma rede, certo? Uma rede de transmissão de aquelas redes que transmitem as nossas energias elétricas, né? Vai ser também uma rede, certo? Física, porque você vê aquelas torres, né? Onde a energia que é gerada lá em Xingó, ela percorre e é distribuída aos 4 cantos aqui de Sergipe. Uma rede virtual. Bom, por exemplo, eu posso citar a forma como que as agências bancárias em Sergipe e no Brasil como um todo, elas estão se comunicando, né, entre elas e ao Banco Central que fica lá em Brasília. E o que é que circula nessa rede? Informações, né? Você quando transfere um dinheiro da sua conta, do seu banco aí, a conta que você tem aí no banco, aí na sua cidade, para uma conta lá em São Paulo, o que você está transmitindo, na verdade, são informações. O dinheiro não está saindo daí e aparecendo lá. Você apenas dá um comando, uma ordem, esse dinheiro aparece lá. Então, você está transmitindo informações, certo? Então, as redes, os fluxos, eles servem exatamente para fazer a transmissão de pessoas, mercadorias e informações. E no contexto do mundo globalizado que a gente tem hoje, há uma intensificação desse processo, né? Em nenhum outro momento da história humana os países trocavam, certo? Tantas informações, tantas mercadorias. As pessoas agora elas conseguem se deslocar a uma velocidade cada vez maior em torno do nosso globo terrestre. Isso tudo que eu estou contando é para explicar o poder e a velocidade da propagação do novo coronavírus. Ele surgiu, os primeiros casos foram confirmados lá no início do mês de dezembro, lá na província de Hubei, na China, né? Lá no sudeste da China, em uma cidade lá chamada Wuhan, certo? É uma grande metrópole, né? Assim como as principais metrópoles da China, Xangai, Pequim, Tianjin, né? O que mais? Hong Kong, né? Esse vírus ele surge lá nessa cidade. Por sorte, o governo lá, ele adotou algumas políticas de restrição, né? E praticamente ele mandou fechar a cidade. A cidade ficou, certo, fechada. Ninguém saía, ninguém entrava. Só que até o governo chegar a adotar essa estratégia, muitas pessoas já tinham saído de Wuhan e muitas pessoas já tinham também entrado até Wuhan e saído. Então, esse vírus ele foi para algum lugar. Então, de Wuhan, esse vírus migra primeiro para alguns países ali do Sudeste Asiático, né? O Vietnã, a Coreia do Sul, até aquele próprio Japão, né? Enfim, depois ele migra em direção ao Irã, né? Que é um país ali do Oriente Médio, né? Onde o número de casos também passa também a surgir e a crescer. Depois eu fiz uma pesquisa, por que é que o Irã foi o país que logo depois da China começou a apresentar os maiores casos. É porque a China tem muitos negócios no Irã, né? A China possui empresas, construtoras que estão investindo maciçamente na infraestrutura do Irã, né? Eles estão construindo portos, aeroportos, estradas, ferrovias, enfim. Então, há muito fluxo China-Irã, Irã-China, né? Por isso que o número de casos no Irã foi o primeiro país que, após a China, né, que teve também o maior número de casos. Só que depois, a pandemia, ela avança.
e chega até o continente europeu, né? Em um primeiro momento no norte da Itália, né? Que é a região mais rica, mais industrializada daquele país, né? O norte da Itália é bem rico, é muito bem industrializado, né? Ao contrário do sul, que é menos desenvolvido, né? Do norte da Itália, né? A região lá da Lombardia, onde fica Milão, né? Turim, são polos de desenvolvimento daquele país, né? Depois esse mesmo processo acontece na Espanha, na França, na Alemanha, Portugal, e vai se disseminando por todos aqueles países ali da Europa Ocidental, certo? Depois avança até o Reino Unido, né? Depois atravessa o Atlântico Norte, chegando até a costa leste dos Estados Unidos, que é uma região também densamente povoada, né? Depois atravessa os Estados Unidos até a costa oeste, onde tem ali, né, Los Angeles, San Diego, São Francisco, né? Enfim, as duas porções dos Estados Unidos, tanto a costa leste como a costa oeste, hoje são os principais epicentros, né, da disseminação desse novo coronavírus lá também nos Estados Unidos. Aí chega até o Brasil, né, onde hoje, ao que tudo indica, né, pelas projeções que estão aí, né, fazendo, São Paulo e Rio de Janeiro vai se tornar, ou se não já está se tornando, os dois epicentros daqui do Brasil. Então essas duas regiões, né, que são densamente povoadas, né, para onde convergem, aí é que vem a ideia de fluxos, né, para onde convergem os fluxos internacionais de passageiros aqui dentro do Brasil, né? São Paulo e Rio têm os dois maiores aeroportos do país, então é para lá que convergem, né? Quem entra e quem sai do nosso país, né? Não é à toa que essas duas cidades estão sendo consideradas aí os dois focos principais aí da infecção pelo novo coronavírus. Assim como Nova York, né? Lá na costa leste americana, que é o centro financeiro do mundo, né? O que muitos consideram a cidade mais cosmopolita do mundo, né? Lá tem gente do mundo inteiro que mora lá, que vai trabalhar lá, né? Que vai estudar. Ou seja, é a principal porta de entrada nos Estados Unidos, né? Tem o maior aeroporto também daquele país, né? É para lá que convergem, né, os principais voos internacionais que chegam até os Estados Unidos. Então veja que essa pandemia, ela se projeta, ela começa no mundo desenvolvido, né, ou no mundo em desenvolvimento, que é o caso lá da China, chega até a Europa, certo? E aí alguns países da Europa eles demoraram para poder adotar algumas políticas de restrição, né, como a Itália e a Espanha. A Itália só veio adotar a primeira restrição quando já tinha 129 casos confirmados lá no norte do país. As pessoas estavam circulando lá, trabalhando, levando a vida normal e já estavam contaminadas com o vírus, percorrendo lá a cidade e contaminando tantas outras, né? Porque muita gente que tem o vírus hoje, ela é assintomática, né? O vírus, ele leva aí um período de incubação de até 15, 14 dias. Ou seja, se você for hoje contaminado com o vírus, você não vai ter nenhum sintoma, né? Você vai passar aí uma semana até 2 semanas sem apresentar nenhum tipo de sintoma. E nesse meio tempo aí você já contaminou um monte de gente que você teve contato. Daí a importância do isolamento social. Mas vamos voltar para cá. Veja, fluxos e as redes do mundo globalizado. No caso do vírus, né, ele se propagou ao redor do mundo através das pessoas, porque o vírus ele precisa do organismo da pessoa, né, para poder ele se manter vivo, para poder ele sobreviver. E nesse caso desses fluxos, o transporte aéreo, né, foi o principal responsável por dar essa velocidade, né, de propagação do novo coronavírus pelo mundo. Ele hoje está presente em todo o mundo. E perceba que o último continente que o novo coronavírus chegou foi o continente africano. Certo? Então veja,
A África, que é o continente mais pobre do mundo, né, que não converge para lá, né, tantos voos, certo? Tantas rotas aéreas, né, é um continente que pouco exporta, né, que pouca gente viaja para lá. Foi o último de todos os continentes onde o vírus chegou. Só que aí é que está o problema, né, porque já chegou em países como a Nigéria, a Etiópia e a África do Sul, que são países densamente populosos também, certo? Então, já são países mais pobres, onde você tem uma carência no sistema público de saúde daqueles países, né? Você não tem a quantidade de leitos suficiente e é uma questão assim, que vai, se nada for feito, vai faltar para todo mundo, né? Em Nova York mesmo, que é a maior potência mundial. Em Nova York, né, já estão falando que nas próximas 2 semanas já vai começar a faltar leitos. Por quê? Porque o isolamento social é exatamente para conter, né, essa propagação em um ritmo exponencial, certo? Então, pessoal, essa aula de hoje, falando aí um pouco do contexto do mundo globalizado que a gente tem hoje, né, essa questão dos fluxos e das redes, eu trouxe para vocês para a gente compreender melhor a velocidade, né, e a propagação que esse vírus ele tem tomado aí, né? Ele hoje já faz parte da nossa realidade, cabe a nós agora se atentar, né? Tem que ter muito cuidado, manter a higienização das mãos, né? Ter muito contato aí, porque se conhece pouco a respeito desse vírus, ele é um vírus novo, né? Novo coronavírus. Muitos países já estão em uma ação aí coordenada para ver se consegue desenvolver uma vacina, mas só que muitos falam que a vacina mesmo só daqui a um ano e meio, né? O que pode ter alguns testes com alguns remédios que já existem como paliativo para poder atenuar, né? Mas assim, cabe a nós ficarmos de olho aí, certo? Para nós, para a nossa disciplina, essa questão de fluxos e de redes do mundo globalizado serve um pouco para a gente compreender, né, a dimensão e a dinâmica que esse vírus está percorrendo pelo mundo, surgindo do mundo desenvolvido para o mundo menos desenvolvido, né? Ele surge na China, chega até a Europa, né? O principal foco dentro da Europa é o norte da Itália, né? Espanha também está passando por uma verdadeira tragédia, né? A gente está vendo aí 800, 700 mortos por dia, né? Isso é uma tragédia total. Atravessa o Atlântico, chega até os Estados Unidos, a costa leste, a região mais densamente povoada daquele país, e a costa oeste, onde tem ali a Califórnia, né? Los Angeles, San Diego, São Francisco. E a costa leste, onde você tem as cidades de Nova York, Filadélfia, Baltimore, né? Washington, né? A capital, enfim, e chegou até o Brasil. E a porta de entrada desse novo coronavírus no Brasil foi São Paulo, porque, assim como eu falei, São Paulo e Rio são as duas maiores metrópoles, né? São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul, e é para lá que convergem, né, os principais voos vindos do exterior para o nosso país, tá? Então, o foco da nossa preocupação aqui no Brasil é lá, São Paulo e Rio. Então, pessoal, eu queria deixar para vocês esse vídeo aí, certo? O vídeo foi meio improvisado aí, eu nunca gravei vídeo, mas espero que vocês façam aí uma pequena reflexão, certo? Sobre o poder de propagação, né? Por que se fosse em outro tempo histórico, né? Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, talvez esse vírus nem tivesse chegado até aqui, né? Por que será? Porque naquele tempo a gente não tinha os meios de transporte que a gente tem hoje, né? A fluidez, a dinâmica do mundo era outra. A gente não tinha essas trocas comerciais, esse fluxo cada vez mais intenso de pessoas, informações e de mercadorias ao redor do mundo, né? E hoje, um vírus que surgiu há pouco mais aí de 3 meses, lá na China continental, né? Na província lá de Hubei, em Wuhan, ele hoje já faz parte aqui da nossa realidade aqui no nosso estado de Sergipe. Então, esse mesmo mundo globalizado, né?
essas mesmas facilidades que a globalização ela trouxe ao nosso mundo, né? A telefonia móvel, a internet, os meios de transporte cada vez mais rápidos e mais eficientes, né? Também traz um efeito colateral aí, que o poder agora de distribuição de um vírus ao redor da Terra agora também se torna cada vez mais rápido, certo? Então, fique em casa, lave bem as mãos, homens façam a barba, certo? Porque as gotículas, se alguém tossir próximo a você, ela pode ficar presa ali na sua barba. Mulheres façam as unhas, que o vírus também pode ficar ali nas unhas, tá? E vamos se cuidar e a gente vai sair, certo? Não vamos sair vitoriosos ou derrotados dessa crise, né? Assim como disse já o ministro da Saúde, vamos sair um mundo diferente, um mundo mais reflexivo, certo, pessoal? Fica a dica aí, certo? Pesquisem sobre como que se dá a distribuição espacial desse vírus ao redor do globo. Boa sorte nos estudos e até a nossa próxima videoaula. Um abraço, fiquem com Deus e fiquem em casa. Tchau!